Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E eu nunca vou me cansar, minha irmã e meu irmão, de te cumprimentar dessa forma. Porque a partir do momento que eu estou te cumprimentando, como uma irmã do Salmo 128, como um irmão do Salmo 128. Na verdade, eu estou declarando, eu estou profetizando sobre a sua vida e sobre a sua casa, a transformação do Espírito Santo de Deus, para que você e toda a sua família venha servir ao nome do Senhor, venha ser transformada na família do Salmo 128, uma família que obedece e teme ao nome do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. E depois de fazer a nossa reflexão e oração, profetizando todos os dias sem cessar sobre a vida da nossa família. E hoje nós estamos iniciando o livro de Levítico para a glória do nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, enquanto eu me preparo para o nosso estudo de hoje, minha irmã, que vai ser uma introdução ao livro de Levítico, então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus, enquanto eu tomo aqui a minha água e me preparo em nome do Senhor Jesus. Mas veja que o livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, tá? Ou seja, o terceiro livro da Torá. Porém, na Torá ele não se chama Levítico, ele se chama Vaikra. Pois é, porque esta é a primeira palavra do livro, que significa e chamou. Quem é que chamou? O Senhor chamou Moisés. E na linguagem talmúdica, o livro de Vaikra, o livro de Levítico, é chamado de o livro da lei dos sacerdotes. Porém, na versão dos 70, o livro de Levítico, ele recebeu esse nome de Levítico, mas é um nome que está totalmente fora de acordo com o propósito do livro. Talvez seja porque o livro, assim, ele fala dos levitas, mas ele não fala só dos levitas, entendeu? Ele fala também dos sacerdotes. Mas talvez os 70 anciãos que traduziram a Bíblia ali, eles talvez devem ter colocado isso, por quê? Porque Arão é da tribo de Levi. Então, por isso que ao traduzirem o livro de Vaikra, eles colocaram Levítico, entendeu? E entenda que o livro de Levítico ele é essencialmente legislativo, ou seja, ele vai falar de leis, tratar especificamente de leis. Então, do capítulo 1 ao 7, inclui as normas referentes ao sacrifício. Se você pegar lá do capítulo 1 ao 7, nós vamos falar sobre os sacrifícios. E esse sacrifício ele poderia ser de um animal, poderia ser sobre vegetais, e ali vai falar também das partes que ficavam para os sacerdotes, porque eles sacrificavam, mas essas partes ficavam também para os sacerdotes. Coisas que nós vamos falar parte por parte. Não adianta eu te falar agora na introdução, não seja precipitada, não adianta falar agora. Quando nós estivermos estudando parte por parte, nós vamos falar. E do capítulo 7 ao 10, vai falar novamente da consagração de Arão e do sacerdote, mencionando ali os seus direitos e deveres. Aí vai falar novamente especificamente como que se deu essa consagração, os direitos e deveres. Porque não é só pegar Arão e os filhos dele e falar, vocês vão ser sacerdotes e pronto. Aí eles têm só privilégios? Não, eles tinham direitos, mas eles também tinham deveres.
E do capítulo 10 a 16, vai trazer as normas de purezas que eram impostas aos sacerdotes. E nestes capítulos nós vamos ver todo um ritual cerimonial que era cumprido por eles. Porque eles tinham que ter um cerimonial, um nível de pureza acima do povo. Assim como os sumos sacerdotes tinham um nível de pureza acima dos sacerdotes. Entendeu? E tudo isso apontava para Cristo. E tudo isso está relatado ali no livro de Levítico, ou seja, no livro de Vaikra, que significa e chamou. Mas o que eu quero que você entenda é que já a última parte do capítulo, que vai do 17 ao 26, do capítulo 17, a última parte do livro que vai do capítulo 17 ao 26, pois o capítulo 27 já é uma parte, uma ponta à parte, essa parte recebe o nome de livro da santidade. É que os rabinos, os teólogos chamam de livro da santidade. Porque nessa parte vai falar da santificação, das leis da santificação que era exigida para os sacerdotes e para todo o povo, o que serve para nós também. São as leis da santificação que vai fazer com que nós tenhamos a imagem do Eterno, que vai fazer com que nós venhamos ter em nós uma imagem semelhante ao do nosso Deus. Sabia que o livro de Levítico, a criança em Israel, ela quando entra para a escola, ela com 5 anos, ela já começa a estudar o livro de Levítico. É o primeiro livro da Torá que ela aprende. É o livro de Levítico, ou seja, o livro da santificação. Vocês têm que aprender a ser semelhante ao seu Criador. Então você vai estudar Levítico. E este é o livro que nós, igreja, menos estudamos. Ele é cheio de lei, esse sacrifício. Eu olho assim, eu não entendo nada, eu não sei nada que representa isso aqui, então não vou ler. Eu te faço uma pergunta aí, irmã, Quantas vezes você já leu Levítico na sua vida? Às vezes você lê a Bíblia toda, mas quantas vezes você já leu Levítico? Eu conheço irmãos que infelizmente nunca leram a Bíblia toda. Eu assumi um compromisso comigo. Tem mais de 10 anos que acontece isso, de ler todos os anos a Bíblia toda. Aí termina o ano, eu falo, graças ao Senhor eu consegui ler a Bíblia toda. Fora os estudos que eu me esforço por fazer. Eu sei que eu tenho uma vida privilegiada que o Senhor me deu. Eu tenho tempo para isso. Mas pelo menos ler, minha irmã, se esforce por ler. E tem uns que nunca leram Levítico, não sabem nem do que se trata. Eu leio isso aqui, mas eu não entendo nada, então eu não vou ler. Mas é um livro da santificação, é um livro que nos torna semelhante ao Senhor. E você vai ver, minha irmã, como que é maravilhoso entender sobre Levítico, conhecer sobre Levítico. Eu já falei aqui que quando eu estava fazendo seminário, que tentavam me explicar de outro jeito, eu falava assim, não, isso aqui a gente tem que aprender com o judeu, porque eles que receberam primeiro. Eu quero saber o motivo certo de cada coisa que está escrita aqui. Eu tinha esse desejo no meu coração, até um dia que o Senhor me permitiu conhecer uma congregação judaica messiânica, ou seja, formada por judeus que entendem, que aceitam Jesus e reconhecem que Jesus é o Messias de Israel. E eu pude aprender sobre o livro de Levítico, sobre a Torá, com mais detalhes. E é isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu estou tendo a graça hoje de dividir com vocês aquilo que eu aprendi de graça, pela graça do Senhor, de graça e pela graça do Senhor, porque eu não paguei nada para fazer o meu seminário. Eu estou aqui hoje podendo dividir com vocês, em nome do Senhor Jesus. E eu vou confessar outra coisa também para vocês. Eu sou uma pessoa que eu me quebranto mais lendo Levítico, lendo a Torá, do que sendo uma pessoa que fica ouvindo louvor dentro da igreja.
aquele louvor às vezes que está lá numa maior altura, eu vou falar com você, eu tenho às vezes dificuldade, até porque eu sou sensível ao barulho, eu não gosto de muito barulho não. Colocou o som muito alto, eu já não gosto, eu já não aguento, eu não aguento. Mas lendo Levítico aqui, lendo o motivo desses sacrifícios, a misericórdia de Deus em unir o povo, em permitir que todos tenham oportunidade de se arrepender diante dele, eu falo, Senhor, como o Senhor é um Deus gracioso, como o Senhor é um Deus misericordioso. E aí eu me quebranto, eu começo a orar, a pedir a Deus que cada vez mais tenha misericórdia de mim, de toda a minha casa, de todos aqueles por quem eu oro, que jamais afaste a misericórdia dele de nós, que jamais afaste. Eu estou aqui preparando um estudo para vocês de Levítico, né? E eu estou fazendo o meu devocional já de Deuteronômio, em nome do Senhor Jesus. E como é maravilhoso poder estudar a palavra do Senhor, minha irmã e meu irmão. Não tire de você esse privilégio que foi dado pelo Senhor para você. Não tire, não tire. E quanto à forma literária desse livro, o legislador, ou seja, que foi Moisés, que todos os rabinos falam, Moisés que escreveu esse livro, ele escreveu sem se preocupar com a maneira como elas seriam colocadas no texto. Tem pessoas que às vezes pegam alguma coisa que está ali em Levítico para vir falar isso aqui, pelo contexto, não está dizendo isso. Essas leis aqui que falam a respeito da santidade do corpo, a respeito do homossexualismo, não tem mais nada a ver, porque está pelo contexto, estava falando a respeito de feitiçaria, estava falando a respeito dos deuses pagãos lá. Faz uma bagunça, minha irmã, uma bagunça. Não, aqui Moisés não se preocupou em colocá-las em ordem. Ele se preocupou em trazê-las com exatidão e clareza. Então, qualquer lei que você pegar em Levítico, você não vai ter que olhar o contexto que está sendo explicado, não. Você vai ter que olhar só uma coisa. Elas representam o quê? Um chamado para a santificação do Senhor. Para a santificação do Senhor. Quando você lê Levítico, você tem que entender uma coisa. É através dessas leis que eu vou me tornar uma pessoa santa, uma pessoa parecida com o meu Deus. Quem é o meu Deus? O Deus de Abraão, Isaque e Israel. O Deus que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Entendeu? É isso que você tem que entender, minha irmã. É isso que você tem que entender, minha irmã. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que em Levítico nós vamos estudar a lei de santificação. E veja que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,7, diz que nós não saberíamos o que é o pecado se não fosse a lei. Então, ao mesmo tempo em que o Senhor nos manda ser santos como Ele é santo, Ele nos ensina o que é pecado, mas também nos enviou o Seu Filho que venceu o pecado e que nos deixou o Seu Espírito para que também nós possamos vencer o pecado que está no mundo. O pecado que está em nós. Então, em Jesus, nós podemos sim retirar esse pecado que está em nós. Assim como aquele sacrifício ali queimavam era todo queimado no altar, fazendo morrer aquele pecado daquele povo. O Senhor Jesus faz morrer em nós essa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa. Entenda, minha irmã e meu irmão, que Jesus não fingiu que estava morto. Ele não fingiu que estava sendo sepultado. Ele realmente morreu e foi sepultado para que hoje, e depois ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida santificada, uma vida parecida com a vida do nosso Pai. Com o nosso Pai que é santo, com o nosso Deus que é santo. Tem tantas pessoas por aí nesse mundo perverso, tentando manchar a imagem de Jesus, tentando dizer o tempo todo que Jesus não era santo. Mas Ele é santo, assim como o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Israel é santo.
e disse para nós: sede santos, assim como eu sou santo. Entendeu? E essa é a mensagem que vai nos trazer em Levítico o tempo todo. E vocês podem. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, vocês podem. E se pecar, eu estou aqui. Tem como vocês se reconciliarem comigo. O sacrifício representa isso. É a maneira do homem novamente se juntar com Deus, novamente estar em paz com Deus. E Jesus é essa maneira. Ele foi o sacrifício vivo, o sacrifício perfeito, oferecido no nosso lugar. É a maneira de nós estarmos em paz com o Senhor novamente. E termos uma vida santificada, porque não tem como você estar em paz com o Senhor com uma vida impura. Com uma vida impura. Não tem como. Não há paz, não há tranquilidade, não há vida plena fora do Senhor. Fora dos padrões que o Senhor estabeleceu. Não tem como, minha irmã. Por mais que as pessoas tentam dizer: eu sou feliz, vai para lá, a vida é minha. Não, a vida não é sua, assim como a minha vida não é minha. A vida é do Senhor. Aquele que deu fôlego para nós, o sopro, que colocou o sopro dele sobre nós. E qualquer hora ele pode retirar. Então não há felicidade, não há plenitude se não for dentro do padrão que ele estabeleceu. E é isso que o livro de Levítico vai dizer o tempo todo para mim e para você. Então não fuja do conhecimento desse livro, dessa lei da santificação. Amém? Então te convido para estar aqui todos os dias comigo, em nome do Senhor Jesus. Chegando perto da semana do Natal, nós vamos fazer uma pausa, vou trazer outros tipos de estudo, mas depois nós vamos continuar. Em nome do Senhor Jesus. E eu peço ao Espírito Santo para abrir bastante o teu entendimento, assim como Ele tem aberto novamente o meu entendimento, para trazer para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, eu te louvo pelo privilégio que nós vamos ter, Pai, de estudar Levítico, Pai. Te louvo por esse privilégio. E te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde com vida, com saúde, com entendimento. Que o Senhor toma conta do nosso intelecto, Pai, da nossa mente. O diabo tem trabalhado, Senhor, sempre para agir na nossa mente, para nos dar perturbação, Pai. Para nos dar perturbação de mente. Pai, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo espírito de Alzheimer, todo espírito de loucura, todo espírito de demência, todo espírito de angústia. Todo espírito, Senhor, que age na mente dessas minhas irmãs, na mente de seus filhos, na mente de seus maridos, na mente, Senhor, de suas filhas, na mente de suas crianças, de seus adolescentes, Pai, na mente dos idosos da nossa família, da nossa casa, que cai por terra em nome do Senhor Jesus, todo espírito de perturbação, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser pessoas equilibradas, assim como o Senhor Jesus era uma pessoa equilibrada. Queremos, Senhor, ter o equilíbrio do Teu Espírito, Pai. Queremos ter a sanidade. A Tua palavra fala que nós temos que ser pessoas, Pai, o tempo todo equilibradas. Pessoas, Senhor, que não devemos andar, Pai, como esse mundo anda, Pai. Não devemos. Devemos andar segundo os padrões do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por essas leis de santificação. Apóstolo Paulo diz que ele não saberia o que seria pecado se não fosse a lei, se não fosse a Torá. Então nós te agradecemos, Pai. Porque o mundo não está sabendo o que é mais pecado. O mundo não sabe mais discernir entre o bem e o mal. Porque o mundo não quer saber das suas leis. Mas nós que cremos, nós que temos o Senhor, nós que acreditamos na Tua palavra. Nós que acreditamos que Jesus é a Tua palavra que se fez carne. Que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade. Nós sabemos o que é pecado. Por isso eu te peço, Pai, como igreja, orando pela minha vida, pela minha casa, pelos meus irmãos, por todos que estão inscritos nesse ministério, por todos que fazem parte dessa grande corrente, que o Senhor venha tirar o pecado da nossa casa, da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha tirar o pecado das nossas crianças, da mente das nossas crianças, da mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, da mente desses maridos, Pai, em nome do Senhor Jesus, dos maridos dessas minhas irmãs, da mente, Senhor, de todas nós mulheres, em nome do Senhor Jesus. Que na nossa mente, Pai, não tenha desejo algum pelo pecado. Tira de nós todo esse mau
impulso, toda essa má inclinação para o pecado em nome do Senhor Jesus. Que cada vez mais que nós formos estudando Levítico, mais desejo de termos uma vida santa, uma vida reta para com o Senhor nós venhamos ter. E cada vez mais, Pai, nós venhamos fazer boas escolhas para nós, para os nossos filhos, para todos da nossa casa e da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a fazer boas escolhas, desde aquilo que nós comemos, Pai, até, Senhor, o nosso modo de vestir, Pai. Porque nós queremos, Pai, te agradar em tudo, Pai. Em tudo. Te agradar naquilo que comemos, naquilo que bebemos, no modo como andamos, no modo como nos falamos, Pai. No modo como vestimos, Pai. Nós queremos te agradar em tudo, Senhor. Em tudo. Em tudo nós queremos ser parecido contigo, Jesus. Contigo. Porque o Senhor agradava ao Pai. O Senhor agradava ao Pai e nós queremos também agradar. Nós queremos que o Pai querido, o Pai Celeste, tenha prazer na tua vida, Jesus. E nós queremos também te dar prazer, meu Deus. Nós queremos te dar prazer. O Senhor Jesus, tu és cheio do Espírito Santo. E nós queremos também ser cheios do teu Espírito, Deus. Cheios do teu Espírito. E queremos que todos da nossa casa sejam cheios do teu Espírito. Então nós repreendemos como igreja. Como igreja eu repreendo todo espírito das trevas, todo espírito de discórdia, todo espírito de perversidade, todo espírito de violência, todo espírito de impureza sexual, todo espírito de maldade, todo espírito de malandragem, todo espírito de vício que tentar tomar conta, que tentar influenciar qualquer pessoa da nossa casa, qualquer pessoa da nossa família, que tentar nos influenciar, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, todos os demônios influenciadores e todas as pessoas influenciadoras do mal, que tentar entrar nas nossas casas, que tentar influenciar qualquer pessoa da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos dê sempre bons amigos, amigos que serão amigos e irmãos, amigos, Senhor, que saberão se alegrar com as nossas vitórias e chorar com as nossas lutas, Pai, e orar por nós em nome do Senhor Jesus, amigos que serão verdadeiramente intercessores. Pai querido, cuida de nós, cuida da nossa saúde, nos dê saúde física, emocional, espiritual, lava-nos, Pai, com perfeição. Cura-nos, Senhor, nos livra de todo tipo de câncer, de todo tipo de infecção, de todo tipo de impureza, Pai, que tiver nos órgãos do nosso corpo, Pai, que tiver, Senhor, nas nossas artérias, nas nossas veias, em nome do Senhor Jesus. Abençoe as grávidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o fruto do ventre delas, Pai, com saúde, em nome do Senhor Jesus, com perfeição, que sejam crianças formadas com perfeição, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Que essas crianças nasçam, Pai, para formar a família do Salmo 128. E que sejamos famílias abençoadas. Nos escolhe, Pai, para sermos cada vez mais abençoados. Nos escolhe, Deus, para sermos pessoas prósperas, ricas, Pai, e abastadas, Pai, para sermos dizimistas, fiéis, ofertantes da sua casa, sustentadores de profetas e de missionários. Abençoe todos os nossos pastores, nossos líderes, nossos mestres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos irmãos que estão como estrangeiros lá fora. Abençoe a nação de Israel, afasta deles todo espírito de morte, todo espírito de destruição, todo espírito de guerra, todo espírito de Amaleque, que destrone esses demônios, Pai, que estão ali disputando terra com Israel. Destrone em nome do Senhor Jesus. Defende as nossas casas, nossas famílias, e que todos os intercessores de Israel, Pai, sejam defendidos pela boa mão do Senhor, porque essa guerra não é nossa, essa peleja é sua, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, nos fortalece, Pai, cada vez mais para a batalha, mas sobretudo nos faz de nós uma igreja forte, um povo forte, uma família santa, uma família verdadeiramente que te teme, te obedece, uma família adoradora do Senhor. Nos defende, coloca os teus anjos, Pai, para nos guardar dia e noite, sem cessar, em nome do Senhor Jesus. Coloque os teus anjos, Pai, em volta dos nossos leitos, que tenhamos noites de sono bem dormidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que todos os espíritos opressores se afastem da nossa casa, dos nossos leitos, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa,
toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Então continue com a gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e continue com a gente, participando dessa oração da noite e do estudo do livro de Levítico, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, fica com Deus.